Então, vamos lá. Agora vamos para a física, tá? Espera aí que eu só estou abrindo aqui o material aqui para compartilhar com vocês. Só um segundo que vai dar certo. Meninos, mas não tá difícil não, tá? A lei de Johannes sair. Lei de Johannes. Essa aula hoje? Oi? Então vai ter essa aula hoje? Vocês não tiveram outras aulas, não? Uai, eu não. Por quê? Você nem conectou no início, né? Não, uai, eu não vi nada. Pô, Sério? nenhum link, né? Nem recorrente. Gente, ó. Então, vamos lá. Tem uma professora aqui cobrando. Não sei se era vocês. Vocês não viram no grupo, não? Então, mas aqui não, porque eu não vi nada não, professora. Teve aula da professora Cleide hoje. Teve? Quer ver? A primeira aula. A Cleide. Ixi! Vocês teve aula com ela hoje, mas ela mandou só uma mensagem aqui, ó. Não, pois. Foi mesmo. Foi porque ela mandou só pra gente acompanhar pelo telefone. Essa atividade. Acho que ela mandou só atividade, não foi, não? Meninos, Não. Vamos voltar aqui, gente. Vamos para a física. A Ângela está aí tentando explicar. Conseguiu entender? Vocês perderam a aula do professor de português? É porque só comigo hoje vocês teriam 3 aulas. Entendeu? Segunda aula física e 2 de matemática seguidas. Só que eu estava com problema de conexão com o computador, que ele não estava ligando nada. Então, ele ficou 1 hora aí rodando, até que ele resolveu funcionar. Só que ele vai funcionar agora no finalzinho da segunda aula. Entenderam? Então, vocês teriam comigo a segunda, a terceira e a quarta aula. Por isso que vocês estão achando estranho. Provavelmente, vocês têm a última aula com outro professor. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, professor, eu estou ouvindo bem. Beleza, então vamos lá. A gente estava estudando quantidade de carga elétrica, né? Para a gente calcular a carga elétrica, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Carga é igual mais ou menos número de elétrons perdidos ou ganhos, tá? Vezes a carga elementar. Então, isso aqui a gente viu, né? Então, a gente teve aula de física, não teve? Física e matemática, né? Então, isso aqui nós vimos ontem. Vocês lembram disso aqui, né? Quer que relembrar algum desses exemplos aqui? Então, olha só. Lembrando, gente, que na física, é diferente. Ó, por exemplo, seja uma esfera. Quem estava me perguntando isso ontem era você, Júnior, que você falou que confundia? Seja uma esfera Era eu. Seja uma esfera de ferro e considere se ela está eletricamente neutra. Caso ela ganhe 200 milhões de elétrons, qual será a sua carga? Lembrando que na física, na química, cálculos como esse daqui, como você vai calcular molaridade ou carga elétrica na física,
Quando você perde elétrons, o seu átomo ele fica positivo, porque ele vai ter em excesso prótons que têm carga positiva. Se você está recebendo elétrons, aí você vai ficar com carga negativa, o objeto em si fica com carga negativa, porque ele está recebendo excesso de carga negativa, que é os elétrons. Então, é o contrário, tá? Não esquece esse conceito aí, não. Então, vamos continuar aqui. Vamos para o princípio da atração e repulsão. Diz para vocês que acontece por 3 processos. A eletrização ela vai acontecer, tá, de um corpo inicialmente neutro, e aí ela vai acontecer por atrito, por contato ou por indução. Por atrito é quando eu pego 2 corpos de materiais diferentes, eles estão neutros inicialmente, aí eu vou atritar um com o outro. Por exemplo, um vidro, uma placa de vidro com a lã, quando eu esfrego a lã na placa de vidro, ambos vão adquirir cargas elétricas, mas de sinais contrários. Já por contato, no final, ambos corpos vão ficar com a mesma carga elétrica, tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem 2 esferas que são condutoras idênticas, elas têm o mesmo raio, ou seja, o mesmo tamanho. Quando elas são contatadas, elas vão adquirir cargas iguais. Então, ó, eletrização por contato, depois da eletrização, ambos corpos vão possuir a mesma carga elétrica, tá? Já por indução é o contrário. Esse tipo de eletrização que acontece, né, por um condutor, de um condutor neutro, ela acontece com uma simples aproximação. Então, você aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro, e aí a gente chama esse corpo eletrizado de indutor. Quando ele aproximar desse corpo neutro, ele vai conseguir atrair as cargas contrárias que tem dentro desse corpo neutro, cargas elétricas contrárias à carga dele. E aí ambos vão ficar eletrizados. O corpo neutro com carga contrária do corpo indutor. Nesse exemplo aqui, olhem o desenho. A gente tem uma esfera A, que é o indutor, está carregada de cargas positivas, ou seja, está cheio de próton. Aqui é o nosso corpo neutro, ou seja, inicialmente ele não tem carga nenhuma, porque para cada elétron ele tem um próton. Quando o indutor se aproxima dele, não precisa nem encostar, só aproximar. Ele já consegue atrair as cargas contrárias do corpo neutro. E aí o corpo neutro fica então eletrizado com carga contrária do corpo indutor, como representado aqui, tá? E aí, ó, olha só. Olha as perguntas, vamos exercitar um pouco. 2 corpos, um de vidro, outro de plástico, são atritados. Inicialmente, ambos estavam descarregados eletricamente, ou seja, apresentavam-se neutros. Após o atrito, o corpo de vidro ficou eletrizado com uma carga de 8 milicoulombs, 8 mC. Qual a carga em coulomb adquirida pelo corpo de plástico após o atrito? O corpo de plástico perdeu ou ganhou elétrons e o de vidro? Então, ó, você tem 2 corpos e eles são eletrizados por atrito. Eletrização por atrito, que a gente acabou de falar. O que acontece quando os 2 corpos neutros ficam eletrizados por atrito? O que eles vão apresentar? Cargas iguais ou cargas contrárias? Entenderam, não? Pergunta? Então, vamos para a solução, ver se vocês conseguem entender melhor. Outra coisa, Júnior, presta atenção aqui no enunciado. Ó, você que fez essa pergunta para mim ontem. Tá vendo o enunciado que ele trouxe? 8 milicoulombs. 8 mC.
Lembrando que para calcular a carga elétrica tem que transformar isso para Coulomb. 8 milicoulomb é 10 a menos 3 Coulomb, tá? Então, por isso você tem que saber. Então, ó, quando os corpos neutros de materiais diferentes, eles são atritados, que um dos corpos vai transferir elétrons para o outro. Então, ó, depois do atrito, o corpo de plástico vai ficar eletrizado com carga de -8, tá? Por quê? Porque o meu vidro, ele tem uma carga de 8 milicoulomb. Tá bom? Então, gente, transformando isso aqui para Coulomb, vai ser -8 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Vocês conseguiram entender? Pessoal, vocês estão aí? Tô aqui, professor. Conseguiu entender, Carlos Eduardo? Não consegui entender, professor. Não? Então, vamos lá de novo. Ó, o exercício está te falando assim, ó, que é mais teoria, né? Nem cálculo, tá? Você tem dois corpos, um é de vidro, o outro é de plástico. A eletrização por atrito, a gente vai ter, depois que os dois corpos são atritados, eles vão ter cargas de sinais contrários um do outro. Então, por exemplo, se o vidro é positivo, depois da eletrização por atrito, o plástico vai ficar negativo, tá? Então, é a primeira ideia. Eletrização por atrito, você tem dois corpos diferentes e eles vão se atritar. Quando eles se atritarem, um vai transferir carga elétrica para o outro. Porém, um vai ficar com carga diferente do outro, tá? Então, um fica positivo, o outro fica negativo. Entendeu esse conceito, Carlos Eduardo? Entendi. Entendeu? Então, veja bem. O exercício fala que após o atrito, o corpo de vidro ficou eletrizado com carga de 8 milicoulombs. Quer dizer que o vidro tem 8 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. É a carga que ele ficou depois do atrito. A letra A pergunta: qual a carga em coulomb adquirida pelo corpo de plástico após o atrito? Já dá para responder essa pergunta. Se o vidro, depois do atrito, ficou com a carga de 8 milicoulombs, vamos transformar isso aqui para coulomb. 8 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Então, o plástico ficou com carga negativa. E qual é a carga dele, então? -8 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Entendeu por quê? Porque na eletrização por atrito, um corpo fica com carga positiva, o outro com carga negativa. Eles ficam com cargas de sinais contrários. Compreendeu agora? Isso aí eu entendi, professor. Entendeu? Então, Aham. respondeu a letra A, né? Agora, letra B pergunta: o corpo de plástico perdeu ou ganhou elétrons? E o de vidro? E agora? Quem perdeu elétrons? Lembrando que aqui na física é diferente, a relação não é como matemática. Se eu estou com carga positiva, eu estou ganhando ou perdendo elétrons? Perdendo? Isso, eu estou perdendo elétrons. Então, a pergunta da B é: quem perdeu e quem ganhou elétrons? Ó, o plástico
perdeu ou ganhou elétrons? E o vidro? Então, se o vidro tem carga positiva, quem é que está perdendo elétrons? O vidro, porque ele tem carga positiva. Enquanto que o plástico ficou com carga negativa, é ele quem estava ganhando elétrons. Entendeu aí o joguinho, a regrinha? Então, vamos mais um exemplozinho aqui para a gente concluir. Esse aqui eu até passei para vocês ontem, não passei? Esse exercício aqui. Cheguei a passar para vocês ou foi para o terceiro C? Não lembro. Vocês viram esse exercício aqui, a solução desse exercício? Acho que não, foi só o terceiro C. Peraí, então. Então, agora vamos ao exemplo aqui, ó. Uma esfera A com carga de 15 nanocoulomb faz contato com uma esfera B com carga de menos 7 nanocoulomb. Agora, a eletrização é por contato. Por teoria, quando acontece a eletrização por contato entre dois corpos, eles vão ficar com a mesma carga elétrica, tá? Então, sendo informado que as esferas em questão são idênticas e metálicas, determina em Coulomb as cargas de cada esfera após o contato. Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho duas esferas, esfera A e B. Esfera A tem 15 nanocoulomb, tem que transformar isso aqui para coulomb depois, tá? Que é 10 a menos 9. E a esfera B, menos 7 nanocoulomb. Elas foram contatadas, depois que elas foram contatadas, ambas ficarão com cargas elétricas iguais. E a carga elétrica delas, no final, eu ainda não tenho, é o que eu quero descobrir. Então, eu vou chamar, ó, carga da esfera A de Q e carga da esfera B de Q. Para mim descobrir esse resultado final, então eu sei que a quantidade, que a carga total final vai ser igual à carga total inicial. Por que isso? Porque o exercício me deu só o início, só me deu a carga inicial de cada esfera, tá? Então, ó, carga total final, Q mais Q, é igual 15 menos 7. Gente, meu filho hoje quer participar da aula, vocês estão ouvindo aí, né? A criança conversando, é o meu pequeno aqui. Bota ele na câmera aí pra nós dar um salve pra ele também, professor, depois. Ele não vem, não. Fazer silêncio. Isaac, faz silêncio. Tem 2 anos a pecinha. Bom demais, né, professor? Próxima aula eu tento mostrar ele para vocês, se ele quiser. Os meninos do matutino Beleza. sempre me pedem e ele esconde toda vez. Então, ó, carga total final, ó, Q mais Q, tá? Vai ser igual à carga total inicial, que é 15 menos 7. Q mais Q, 2Q, vai ser igual. 15 menos 7 é igual a 8. Então, ó, a carga vai ser 8 dividido por 2, então a carga final é 4 nanocoulomb. Só que 4 nanocoulomb, a gente sabe que não é a unidade para carga elétrica é dada em coulomb. Então, a gente tem que transformar. Vai ficar, então, 4 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, tá? Então, é isso que tem que fazer. Vocês têm que prestar atenção é o tipo de eletrização que ocorreu. Se for por atrito, vai ficar ambas com cargas de sinais contrários. Se for por contato, ambas vão ter a mesma carga elétrica. Se for por indução, também vão ficar ambos com carga de sinal contrário, tá? Então, esses detalhes vocês têm que ficar atentos. Meninos, então é isso por hoje, que eu vou aproveitar esses 2 minutinhos aqui para fazer a chamada, tá? Isso aqui é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, só para me fechar, ela é calculada a força dentro de um campo elétrico. Então, Coulomb ele formulou essa lei, né, falando das interações que existem entre as partículas eletrizadas. Essas partículas eletrizadas se dão dentro de um campo elétrico, e esse campo elétrico, dentro desse campo elétrico, tem uma força de interação entre essas partículas.
A força de interação das partículas é calculada por isso aqui, ó. Força elétrica é igual a constante eletrostática do meio vezes o módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então, o que que a gente vai dizer? A gente vai dizer que a força ela é proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, ó, a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Então, fiquem com isso daqui, que vocês não... é o que vai cair também, faz parte do conteúdo de vocês. Como eu disse para vocês, vocês vão encontrar isso tudo lá na plataforma, tá? Do Classroom, tá tudo lá. E, meninos, por hoje é só, vou fazer a chamada rapidinho, porque tem que dar uma aula também para o segundo ano, acho que é o segundo D. Prontinho, tirei uma foto aqui que eu já coloco a presença. Ângela, tá aí, Ângela? Presente. Ótimo, que eu ouvi já o Eduardo, o Júnior, só faltou você. Então, tenha uma boa Eu noite. que a senhora vai mais escutar, professor. Isso é bom, não é ruim, não. Tenha uma boa noite, bom final de semana para vocês, estudem para a prova semana que vem, tá? Aproveitem os horários das provas. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição no horário das nossas aulas. Tá? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.